Muito bem, estamos chegando aqui para fazer a análise do jogo. Infelizmente tivemos um problema aí com a nossa transmissão, não pudemos concluir na live, mas estamos gravando aqui eh, o pós-jogo para trazer para vocês aí a nossa análise dessa vitória da Colômbia sobre o Paraguai na estreia das duas equipes aí na Copa América. São duas equipes que estão no grupo do Brasil, então esse jogo aí chama a atenção dos brasileiros para saber o nível dos adversários, né? Que são os adversários mais perigosos do grupo. A Costa Rica a gente imagina que seja ali o patinho feio, e a Colômbia mostrou aí um bom futebol, mostrou que tem time para brigar com a seleção brasileira, e o Paraguai que vai sofrer um pouquinho mais ali, imagino que vai correr por fora por essa segunda vaga. Essa derrota para a Colômbia pesa muito para os paraguaios, porque é um confronto direto, e nessa briga aí entre Colômbia e Paraguai, a Colômbia sai na frente e veremos como vai ser a sequência de ambas as equipes na competição, né? Pode ser que o Paraguai melhore e a Colômbia afunde, ou que essa o que eles apresentaram se mantém durante a competição. Mas de qualquer forma, Cássio Ângelo, no jogo a Colômbia mostrou que tem um time muito bom. Tecnicamente a gente já sabe da qualidade do elenco colombiano, mas manteve a boa fase. O time que está invicto aí há 10 jogos, agora 11 chegando aí na sequência, com o Nestor Lorenzo, e um jogo muito sólido também da equipe colombiana, que no segundo tempo deu aquela rateada, mas ainda assim conseguiu os 3 pontos. Sim, Estevão Barros. O primeiro tempo da Colômbia foi um primeiro tempo onde nós vimos diversas valências, diversas valias na equipe bem comandada, triangulação, o John Ares e o Luiz Dias numa espécie ali de corredor, fazem bastante ali inversão para deixar o Rames Rodrigues bastante livre, para ele conseguir flutuar ali atrás do atacante, ter espaço, e foi assim que nasceu o primeiro gol. O Rames Rodrigues com liberdade para atacar os espaços, caindo pelo lado direito, faz o cruzamento de perna esquerda na cabeça do Munhoz, que abre o placar. Esse primeiro gol já me chamou a atenção, Estevão Barros, pela forma como que a seleção colombiana construiu o gol. Um gol, toques rápidos, bem trabalhado, jogadores sabendo atacar os espaços, sabendo fazer a sua movimentação correta, então uma plataforma de jogo bem armada. O segundo gol da Colômbia, embora seja parecido, já mostra que a equipe vai apostar bastante nessas jogadas de velocidade, afunilando ali pelas laterais e tentando a jogada aérea. Foi assim também que nasceu o segundo gol. A Colômbia, um time bem treinado, um time que tem destaques individuais, como a gente citou, o Luiz Dias, o próprio Rames Rodrigues e também o John Arias, embora tenha feito um jogo discreto hoje, mas correu pelo time. Agora, quem me chamou a atenção, Estevão Barros, no primeiro tempo da seleção colombiana foi o Ronald Rios, o volante palmeirense atuando pela seleção colombiana. Mostra que ele aprendeu algumas coisas trabalhando com o Abel Ferreira, e principalmente a ser esse segundo volante que consegue destruir as jogadas, consegue participar da construção ofensiva, dá solidez ali no meio campo na parte de marcação. Um jogador ali totalmente operário, joga para o esquema tático do treinador. Então, como você falou, a Colômbia tende sim a dar um pouquinho mais de trabalho para a seleção brasileira nesse grupo. Por outro lado, a seleção paraguaia também acredito que vai dar trabalho para a seleção brasileira, não pelo aspecto técnico, Sr. Estevão Barros, mas por ser uma equipe que tem muita força física, tem muita vontade. É assim que conseguiu igualar o jogo com a Colômbia no segundo tempo, mas sofreu 2 gols de jogadas ali pelo alto, jogadas até um pouco parecidas. Então é uma preocupação para a seleção paraguaia essa marcação nas jogadas aéreas. Hoje o Balbuena não fez um bom jogo,
tinha o Gustavo Gomes, xerifão do Palmeiras no banco. Acho que poderia ter jogado o jogo, mas como a gente ressaltou no nosso pré-jogo, ele tem essas questões aí de sentir o peso da camisa da seleção paraguaia. Parece que não é o mesmo não é o mesmo jogador pelo Palmeiras. Então, duas seleções que vão dar trabalho, seu Estevão Barros, para a seleção brasileira no grupo. Cada um ao seu modo, cada um ao seu estilo, mas vão dificultar aí a vida da seleção brasileira, que joga daqui a pouco, né, contra a Costa Rica. E eu imagino que o Dorival, entre a preparação ali do jogo, tenha dado uma espiadinha a de El Reis em Colômbia e Paraguai. Espero que tenha sido aqui no Mermadores, inclusive. Espero que ele tenha deixado o like também no vídeo para fortalecer a gente. Mas a Colômbia mostrou algumas mudanças táticas ali interessantes, né? O John Arias atuando muito mais como um meia do que como um ponta, como a gente se acostumou a ver aqui no futebol brasileiro. E também o James Rodrigues ali com muita liberdade para circular nas costas ali de Luiz Dias e Borré, né, que hoje foram os titulares, mostrando aí muita versatilidade também tática. A equipe da Colômbia, que ainda tem algumas opções no banco, né? O Borja, que não jogou, é certamente o adversário mais forte aí do Brasil nesse grupo D, né? Com certeza, Estevão Barros, com certeza vai dar perigo e eu, sinceramente, como eu falei no início da transmissão, volto aqui a reafirmar, acho que a Colômbia tem muito mais condições de chegar a esse primeiro lugar do que o Brasil, dado o contexto atual. O Brasil está com um trabalho no início e o queridão treinador da Colômbia, o Nestor Lourenço, tem uma seleção arrumada, uma seleção organizada. O Cássio já falou dos destaques individuais. Ele trocou o zagueiro, tirou o Lucumi, colocou o Yerrimina, a equipe continuou com uma consistência defensiva muito boa. O Murica, bom lateral esquerdo. Daniel Munhoz é o lateral que avança muito pela direita, fez o primeiro gol da equipe na partida de hoje. Richard Rios, a gente só tem elogios para falar dele, conduz muito bem a bola, joga como primeiro volante, tanto como segundo volante, flutua muito bem ali pelo meio campo. Esse conjunto de fatores fez, Estevão Barros, com que James Rodrigues viesse a jogar um bom futebol hoje. 2 assistências, nos 2 gols ele teve participação. Sem falar do Luiz Dias, né, que é um jogador mais europeu da equipe da Colômbia, e é o que guarda a posição, joga muito espetado pelo lado esquerdo, é o motorzinho por aquele lado da equipe da Colômbia. E de todos esses jogadores, talvez aquele que menos destoou, aquele que mais destoou do nível técnico foi o Borré, por aquelas questões que a gente citou no início da partida. Teve a paralisação, o Internacional teve um tempo a mais para voltar a jogar futebol na questão do Rio Grande do Sul e tudo mais, e talvez ele tenha sentido um pouco isso no ritmo de jogo. No mais, a equipe da Colômbia foi muito superior, vai dar um trabalho para o Brasil, e eu diria até, Estevão Barros, que o Paraguai vai dar trabalho para o Brasil se bobear, porque não é questão de que o Paraguai possa vencer o Brasil, mas é questão de dificultar a partida do Brasil. O Paraguai é muito bagunçado do meio para trás, mas do meio para frente parece que quer funcionar, sabe? O Alex Arce, tanto ele quanto o Júlio Enciso, os dois juntos jogam bem, toque de bola, tabelam, conseguem fazer funcionar. A questão o Almiron é o jogador de velocidade, ele precisa de alguém de lançamento. E na partida de hoje, o Vila Sante era esse cara para dar esse lançamento, não funcionou em nenhum momento. Tanto que vários lançamentos foram feitos da defesa para o ataque, porque o Vila Sante, que era o cara, que era para ser o armador de jogada, não funcionou. Então, talvez falte à equipe do Paraguai um jogador centralizado para armar essas jogadas, para tentar conduzir a bola e municiar tanto o Enciso, para que ele não precise voltar tanto para armar as jogadas, quanto o Alex Arce e o Almiron, para o Almiron chegar na linha de fundo e cruzar para o Alex Arce fazer os gols de cabeça. É tudo que o Paraguai tem a oferecer, com todas as limitações e peças de reposição, Estevão Barros. A Colômbia mereceu a vitória, quis dificultar um pouco, cedendo espaço para a equipe do Paraguai no segundo tempo, mas fez uma boa partida. Como eu falei ainda no primeiro tempo, a Colômbia, de todas essas grandes seleções que estrearam, foi a que melhor desempenhou o futebol nessa primeira rodada. Tem o Brasil ainda para jogar, mas a Colômbia ela se desponta, pelo menos nos primeiros jogos, como favorito.
Se vai manter o nível contra o Brasil, a gente vai descobrir quem é que vai ser primeiro do grupo, Estevão Barros. O Paraguai é a terceira força e a Costa Rica vai ser o saco de pancada desse grupo aí. O Brasil vai ter que jogar muita bola para tentar arrancar pontos da Colômbia, viu? Adiel, ainda digo mais, Brasil e Colômbia brigam pela primeira posição. O trabalho do Dorival Júnior é um trabalho que está sendo semeado por todas as questões técnicas que a gente sabe, de esperar o italiano chegar da Espanha, o erro com um treinador patético, o erro com Ramon Menezes, isso atrasou o trabalho do Dorival, que sem dúvida é o melhor treinador, era o melhor treinador atuando no futebol brasileiro. E a gente vê hoje, sem sombra de dúvidas, o Brasil pode ter mais talentos individuais? Pode. Mas hoje a Colômbia é um time muito mais pronto, muito mais ajeitado, com um tempo de trabalho, um trabalho mais amadurecido que o trabalho da seleção brasileira. Lembrando que a Colômbia enfrenta o Brasil na última rodada, né? Então, esse jogo contra o Paraguai para a seleção brasileira pode definir a classificação a depender do que o Brasil fizer hoje contra a Costa Rica. E aí, na última rodada, Colômbia e Brasil se enfrentariam valendo aí a primeira posição do grupo, o que é importante porque ontem a gente discutiu aqui, né, fazendo o jogo do Uruguai, porque o Brasil pode evitar de pegar o Uruguai já nas quartas de final, né, que seria um confronto muito pesado e difícil para a seleção brasileira. O Uruguai também é uma seleção com muitas valências e com um estágio de trabalho mais avançado, assim como a Colômbia. Então é importante o Brasil ficar ligado. É claro que a Colômbia também vai querer evitar a todo custo, né, pegar um Uruguai também nas quartas de final. Mas de qualquer forma prometem aí, claro, né, se o Brasil passar de fase, ser grandes confrontos e o Uruguai também na próxima fase. A primeira rodada tá chegando ao fim. Antes da gente falar da rodada, queria saber aqui dos senhores quem para vocês foi o craque do jogo hoje, porque infelizmente nós tivemos a baixa do Lucumi logo no início, esse posto já era dele, mas a gente teve aí uma Colômbia muito coletiva, né? E acho que, apesar do Paraguai sair derrotado, o Inciso acho que vai ficar com esse posto, né? Não sei o que os senhores pensam aí, Cássio Ângelo. A questão é que o James Rodrigues tinha mais jogadores para ajudar ele a carregar o piano. A gente já abriu aqui o vídeo falando do Luiz Dias, do próprio garoto John Arias, que fizeram jogos interessantes. O Ronald Rios também fez um bom jogo, mas pelo lado da seleção paraguaia, o Inciso não teve tantos jogadores assim que o ajudassem a carregar a seleção. Por exemplo, o Vila Sanches fez um jogo muito abaixo do que a gente esperava. A gente pode também colocar ele as mesmas dificuldades que a gente colocou o Borré, o Vila Sanches, falta de ritmo de jogo, por todas as questões que são públicas e notórias para os jogadores que atuam no Rio Grande do Sul. O Almiron, como o Adiel bem destacou, sofreu pelo péssimo jogo do Vila Sanches e só teve o Arce praticamente para dividir o protagonismo, enquanto os outros tiveram fôlegos para correr. Por todas essas questões, seu Estevão Barro, eu voto no Inciso, mas fazendo uma menção honrosa ao Rames, que deu 2 assistências. Essa menção honrosa é por sua conta, porque eu não faço menção honrosa a esse vagabundo. Adiel Reis. Olha, Estevão Barros, o Matias Rojas entrou e se esforçou muito para ser o craque da partida, mas não conseguiu, pelo pouco tempo que ele teve na partida. Então, o Inciso fez o gol do Paraguai, merecido. Assim, dado todo o contexto de que a seleção do Paraguai estava toda atrapalhada do meio para frente, então, assim, ele teve que carregar os 10 jogadores da seleção do Paraguai. O craque da partida, melhor jogador, fez o que pôde enquanto teve fôlego para isso. E, assim, o Brighton vai ter que
batalhar para segurar esse jogador, porque se os olheiros do Vasco, do Palmeiras, Atlético Mineiro, John Textor estiverem de olho aí, provavelmente alguma dessas SAF vai tentar levar esse jogador paraguaio, que é muito bom, viu? Certamente vai ser bastante procurado, e se não nessa janela, nas próximas. O Julio Enciso, jogador do Brighton da Inglaterra, o Brighton que é o novo Porto, né? O novo Benfica. Tem sido aí o time que melhor contrata jogadores sul-americanos jovens aí, depois vende por uma bolada para um otário europeu grande. Vamos passar aqui nos resultados da rodada, lembrando que falta um jogo ainda, né, para concluir a primeira rodada da Copa América, que é justamente o jogo do Brasil, que acontece daqui a pouco a partir das 10 horas de Brasília. A Argentina venceu o Canadá por 2-0. Peru e Chile empataram em 0-0 no que é o pior jogo da Copa América até aqui. Equador tomou uma virada da Venezuela e saiu derrotado na primeira rodada. O México venceu a Jamaica por 1-0. Melhores jogos da Copa América até aqui. Sim, um grande jogo realmente entre Equador e Venezuela. Os Estados Unidos venceram a Bolívia por 2-0, teve gol do LeBron James of Soccer. Ontem, o Uruguai venceu o Panamá por 3-1 e o jogo que acabamos de acompanhar, Colômbia e Paraguai, os colombianos venceram por 2-1. Tem também a nossa agenda de transmissões, porque a Copa América não para, assim como o futebol aqui no Meio Armadores. Tem Peru e Canadá amanhã, a partir das 18h30. O jogo válido pelo Grupo A da Argentina. Duas equipes aí tentando a primeira vitória na competição. Peru empatou com o Chile, o Canadá foi derrotado pela Argentina. Veremos aí quem sai vitorioso no confronto entre bandeiras muito parecidas, né? Será um duelo interessante de se assistir amanhã. Na quarta-feira, Equador e Jamaica, teremos a seleção jamaicana aqui na tela do Meio Armadores. Grande expectativa aí para o que teremos, para o que acontecerá com a seleção da Jamaica aqui, piadocas, trocadilhos, referências, enfim, será um grande espetáculo à parte aqui a Jamaica na tela do Meio Armadores. Uma grande chance do canal cair nesse dia. Com certeza. Contra o Equador aí, que tentará se reabilitar aí na competição depois de sofrer uma dura derrota diante da Venezuela. A equipe vai tentar buscar aí a primeira vitória na competição diante da Jamaica, que também perdeu na primeira rodada, e caso perca, estará eliminada da competição, né? Então, um jogo de vida ou morte aí para ambas as equipes. O Uruguai tenta confirmar aí a sua vaga diante da Bolívia. Caso vença, o Uruguai estará já na segunda fase. Aí vai para a última rodada para definir apenas a primeira colocação do grupo. Esse jogo acontece na quinta-feira a partir das 9h30. No sábado, nós voltamos com Canadá e Chile, jogo que acontece em Orlando, né? Jogo no estádio do Orlando City, na Flórida, a partir das 8h30, jogo que pode ser decisivo aí, valendo vaga na segunda fase. E o México no domingo, a partir das 8h30 também, encara o Equador, no que também pode valer vaga nas quartas de final, ou seja, daqui para frente é só para trás, como diria aquela frase. Daqui para frente é só emoção, só alegria. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, fique ligado aí nas nossas transmissões para não perder nada do que rolar na Copa América. Valeu mais uma vez aí, pedimos desculpas pela queda na transmissão hoje, mas certamente amanhã estará tudo resolvido e teremos aí a live do jeito que você já se acostumou ou não, né? Se você tá chegando aí, tá conhecendo agora, mas vem aqui com a gente acompanhar amanhã o jogo entre Peru e Canadá. É isso, valeu Adiel, valeu Cássio Ângelo, valeu a você que esteve com a gente também. Deixa o seu like e até a próxima. Falou, valeu e até mais. Anarriê, edição João Batista.